Queridos, graça e paz, boa noite. Abram comigo a palavra do Senhor no Evangelho segundo João, por favor. Continuando nossa exposição, capítulo a capítulo, versículo a versículo, Evangelho segundo João, capítulo 6. Abra comigo esta, que é a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que vocês se lembram de algo que eu mencionei há alguns encontros, de que Jesus não realizava simplesmente milagres para gerar entretenimento, para impressionar pessoas. O que Jesus fazia é chamado no Evangelho segundo João de sinais. No original a palavra é semeion, de semente. É aquilo que você lança no desejo de que uma árvore cresça, de que uma planta amadureça e dê seus frutos. Então todos os sinais realizados por Jesus em todos os seus evangelhos tem como propósito mostrar aspectos de sua natureza, apontar para o fato de que ele é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Ele é o centro máximo da revelação de Deus. Ele é o divisor de águas da história. E através e a partir da vida, a obra, morte e ressurreição de Jesus, uma planta está se desenvolvendo. Essa planta no tempo certo dará os seus frutos, que a Bíblia chama de a consumação final de todos os tempos. O estabelecimento do novo céu e da nova terra. Um novo mundo de prazer, de delícia sem fim. O reino pleno de Deus estabelecido. E aqui no Evangelho segundo João, capítulo 6, nós temos mais a manifestação de dois sinais de Jesus. E esses dois sinais vêm justamente depois do capítulo 5, quando Jesus cura um homem coxo de nascença. Jesus cura esse homem, depois tem um embate severo com a liderança religiosa. Era uma festa em Jerusalém, uma multidão presente, e Jesus diz, eu sou um com o Pai, no final do capítulo 5. Todas essas coisas que eu realizo para mostrar a vocês que o reino de Deus chegou. Eu vim para dar vida e vida em abundância. Agora no capítulo 6, versículo 1 em diante, Jesus sai de Jerusalém. Algum tempo se passa, não sabemos quanto tempo, talvez dias ou talvez meses, e o texto diz que Jesus atravessa o mar da Galileia, vai até sua região base de trabalho, e esse mar da Galileia também é chamado de Tiberíades, que é um grande lago, mas que muitos chamam de mar da Galileia, e o texto diz no verso 2 que uma numerosa multidão seguia Jesus, e o texto insere a razão pela qual a multidão seguia Jesus, não era pelo fato de Jesus ser quem é, mas era pelo fato de que ele realizava vários sinais. Que sinais são esses? A cura de enfermos. Essa multidão, então, via de regra, estava interessada não em Jesus, mas nos benefícios que ele podia trazer. Até aqui, Jesus não manifesta abertamente que ele tinha preocupação quanto a essas motivações equivocadas do povo. Tanto é que ele continua ensinando, ele vê aquela numerosa multidão, crianças, pais, mães, jovens, e ele se preocupa, o que a gente vai dar para esse povo comer? Aí aparece uma criança que tem 5 pães e 2 peixinhos, há até uma canção a respeito desse texto. Jesus põe o povo para se assentar, faz uma oração ao Pai, no desejo de que um sinal seja realizado, e o sinal que brota dessa oração é que 5 pães e 2 peixinhos alimentam uma grande multidão, provavelmente mais de 10.000 pessoas, quando a gente agrega aí mulheres e crianças. E ainda sobram, versículo 13, ainda sobra 12 cestos de pedaços dos 5 pães. Sobra muita coisa. E o texto diz no verso 14, que vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E eles queriam consagrar Jesus rei, porque no primeiro século havia uma grande expectativa de que o filho de Davi nasceria. E o filho de Davi elevaria novamente os judeus ao status de a nação dominante do planeta. O filho de Davi pegaria em armas, destronaria o César, o Augusto, o imperador romano, retiraria os judeus do jugo do Império Romano, lhes traria a paz e ofereceria aos judeus o reino de justiça. Mas esse reino de justiça viria à força, no poder da espada, e com base em muitas mortes e sangue derramado, como foi na época de Davi, na época de Salomão. Mas essa não era a natureza do reino eterno de Jesus Cristo.
Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seu reino se daria através de sua morte. Sem abrir a boca, como ovelha muda, seria levado até o matadouro. Ofereceria um sacrifício perfeito para nos conduzir a Deus, nos perdoando de todos os pecados e nos reconectando a Deus como filhos, adotando-nos e inserindo-nos no reino do seu Pai, no reino de amor. Jesus foge porque as pessoas querem consagrá-lo rei. Ele foge. E o texto diz que os seus discípulos, no versículo 16, e aqui nós temos o segundo sinal revelado, os seus discípulos entram num barco, a noite cai, eles navegam. Eram experientes na pesca. Jesus não embarca com seus discípulos, mas ele começa a caminhar sobre as águas. Seus discípulos conseguem vê-lo ao longe, andando sobre o mar, se assustam, mas ele diz: não se preocupem, sou eu. Seus discípulos se acalmam, Jesus entra no barco e vai para o outro lado. O texto diz no versículo 22 que no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, a multidão que havia sido alimentada por pães e peixes, provavelmente a mesma multidão que estava em Jerusalém, participando dos vários milagres de Jesus, que não são milagres, são sinais. Essa mesma multidão diz: espera aí, cadê ele? A única coisa que nós temos aqui é um pequeno barco. E eles ainda veem que Jesus não havia embarcado nesse barco com seus discípulos. Eles partiram sós. E aí o texto segue dizendo, no versículo 23, que essa multidão procura Jesus. E no versículo 24, quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. O verso 25 nos diz que essa multidão encontra Jesus do outro lado do mar, e eles lhe perguntam: mestre, quando chegaste aqui? Aí Jesus agora vai tocar no problema dessa multidão, que provavelmente é o problema de boa parte das multidões. Jesus olha para esse povo no versículo 26 e diz: em verdade vos digo. Quando Jesus agrega essa frase duas vezes, em verdade vos digo, em verdade vos digo, e isso se repete várias vezes no Evangelho segundo João, o que ele está dizendo é: o que eu passo a falar tem um peso de autoridade eterna absoluta. É incontestável, não há erro. Eu estou trazendo para o nível exterior revelações do coração de vocês, da sujeira alojada debaixo do tapete, da alma de vocês. Em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Que revelação que Jesus faz. Vocês não estão interessados em mim como filho de Deus. Eu já me revelei a vocês em diversas ocasiões como o Salvador do mundo, aquele que vem como Cordeiro de Deus que tirará o pecado do mundo. Vocês me seguem não pelo interesse na salvação de vocês, na mudança da vida de vocês, no perdão dos pecados, na transformação do coração. Vocês me seguem não pelo principal motivo. Vocês me seguem porque são crianças mimadas que gostam demais do coelhinho da Páscoa e de Papai Noel. Vocês querem presentes, presentes, presentes e mais presentes. Vocês fazem campanhas, vocês fazem jejuns, vocês fazem propósitos, vocês fazem oração. Tudo isso para se converter em benefícios para vocês. É aprovação no vestibular, é aprovação no concurso. Dificilmente vocês fazem um jejum para consagração pessoal, para me glorificar como Deus Salvador, para desejar ter intimidade comigo. Dificilmente vocês fazem uma campanha de 30 dias de oração, acordando de madrugada, com o seguinte propósito: Deus, eu quero te conhecer mais. Deus, eu quero ter mais intimidade com a tua palavra. Deus, envia-me para o mundo para ser entregue, para pregar o teu evangelho, para me doar ao Senhor. Deus, me use, toma minha vida e faça a tua. Vocês me seguem porque vocês querem presentes, e a boca de vocês não para de mastigar, o intestino de vocês não tem fundo, vocês são famintos. Que revelação que Jesus faz sobre essa multidão. E ele traz uma exortação a esse povo. Com muito amor ele diz a esse povo, versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas trabalhem pela comida que dura para a vida eterna, gente.
Essa comida que dura para a vida eterna é a comida que o Filho do Homem vos dará. Deus confirmou em mim com o seu selo. Eu sou o enviado de Deus para salvá-lo. E aí o povo, ao ouvir isso, no versículo 28, olha para ele e diz: que faremos para realizar as obras de Deus? Novamente o povo muda o foco. Eles deviam dizer: que faremos para conhecer o Senhor, que é a verdadeira vida eterna? Não é essa a pergunta é: que faremos para ter o poder que o Senhor tem? Qual é a estratégia? Qual é o segredo? Qual é o encantamento? Qual é o tipo de oração para a gente ter o mesmo poder que o Senhor tem? Eles achavam que Jesus era igual a eles. Era apenas mais um milagreiro. Era apenas mais um macumbeiro que aparecia no primeiro século, atraindo multidões. Ele achava que Jesus era igual, era um com eles. Mas Jesus diz a eles, versículo 29, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Vocês querem fazer maravilhas? A maior maravilha que vocês podem fazer é crer no Filho de Deus, o enviado, o ungido de Deus para salvar o mundo. E eles perguntam: que sinal o Senhor faz para que a gente veja e creia em Ti? E aí eles vão entrar numa conversa teológica. Os nossos pais, eles viram manifestações extraordinárias de milagre. Os nossos pais peregrinaram 40 anos no deserto, e por 40 anos eles comeram pão que caía do céu, o maná. Aí Jesus diz: que bom que vocês entraram nessa conversa, né? Porque o verdadeiro pão não foi Moisés quem deu aos seus pais. Moisés não é o grande profeta. O grande profeta é o que viria depois de Moisés. Moisés profetizou a respeito dele. E não foi Moisés quem deu pão aos pais de vocês. Quem deu pão aos pais de vocês foi Deus. E o pão que o Pai dá ao mundo é o pão que desce do céu. E Jesus revela: eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim nunca mais terá fome. Aquele que se alimentar de mim terá sua alma saciada. Jesus aqui explica o sinal. Por que ele multiplica pães e peixes para alimentar uma multidão? Porque ele quer que o povo entenda que ele é o pão da vida. A multiplicação de pães e peixes é uma analogia, é uma metáfora, é um simbolismo, é uma amostra, é uma luz que aponta para a verdadeira obra de Jesus, que é o pão da vida. Quem dele comer, quem dele se alimentar, nunca mais terá fome. E aqui ele já havia usado a expressão vida eterna. É salvação para todo o sempre. E essa salvação não se perde mesmo. É por isso que ele diz no versículo 39, que a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Veja como a obra de Jesus é completa. Ele tem um grupo que o Pai o deu. Ele, como pão, dá a sua vida para alimentar esse povo. E através desse sacrifício completo, ele dá a garantia de que ressuscitará esse povo que o Pai lhe deu para todo sempre. É o pão que alimenta para a vida eterna. No versículo 40, ele diz: a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Os versículos 41 em diante nos mostram a mesma coisa que acontece no final do capítulo 5. Os judeus, ouvindo isso, a liderança dos judeus, os fariseus e outros religiosos, entram em grande crise. Este homem está se fazendo um com Deus. Este homem está dizendo que ele é a ressurreição e a vida. E os judeus agora começam a argumentar. Gente, presta atenção, é um farsante. Gente, presta atenção. Isso aqui é um falso profeta. Isso aqui é um herege. É um enviado de Belial. Nós conhecemos a família desse homem. Seu pai é José. Sua mãe é Maria. Esse homem é filho do carpinteiro. Nasceu numa família pobre. Cresceu numa família pobre. É provável que ele tenha feito móveis para muitos de vocês que estão aqui na plateia. Não se impressionem com tudo isso que ele está fazendo, não.
Esse homem é um engodo. Ele está arrastando uma multidão para ludibriá-la, para destruí-la. O Império Romano vai se levantar e vai nos esmagar. Não sigam esse homem. Vamos ser sinceros. Difícil crer em Cristo, né? Difícil. Ele fez a cadeira na qual você almoça. Você pechinchou. Você quis um desconto na mesa, na cama que se encomendou para o seu filho. E agora ele diz: eu sou o pão da vida. Eu posso dar a vida eterna a vocês. É o homem que teve que trabalhar para pagar as contas, para pôr comida em casa. Cresceu numa família simples, comum, na periferia da cidade. Eu sou Deus eterno. E aí Jesus agora vai responder a esses judeus do versículo 43 em diante, falando: parem de reclamar entre vocês. E ele começa a explicar o seu ministério mais uma vez. Versículo 51 ele diz, versículo 48 ele diz: eu sou o pão da vida. Versículo 51 ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ele fala a respeito de sua morte. Os judeus começaram novamente no verso 52 a entrar em crise. Como é que esse homem pode dar a sua própria carne por nós? E aí Jesus responde a eles no versículo 53, usando a mesma expressão: em verdade vos digo. Expressão que ele usou também no versículo 47, em verdade vos digo. E aqui no versículo 53 ele diz: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não tendes vós vida em si mesmos. Que linguagem profunda. Você imagina isso aqui no primeiro século, um povo altamente religioso, diferente da nossa época, um povo que conhecia mesmo a Bíblia, que tinha conhecimento de causa das Escrituras, que esperava o cumprimento da promessa. Chega um homem pobre, sujo, com o pé calejado, as mãos ásperas, um aspecto feio. Isaías capítulo 53 diz que não tinha nele formosura nenhuma, ele era desprezado pelos homens. E aí ele diz: vocês têm que comer a minha carne. Vocês querem ter a vida verdadeira? Vocês têm que beber do meu sangue. Ninguém nunca falou isso. Era uma nova abordagem, era um novo linguajar. O que ele exigia era identificação radical, absoluta com ele. A gente trata Jesus muitas vezes como aquele Deus Papai Noel, né? Paz e amor. Deus é amor. No final todo mundo é salvo. É o Deus inclusivo. É o Deus dos sujos, mas dos sujos que se arrependem. Porque depois que ele lava os sujos se fazem limpos e vivem vida nova. Mas a gente diz: eu posso viver como eu quero, continuar como eu quero. Mas Jesus diz: não. A vida eterna é a identificação comigo, é caminhada no discipulado, é negação diária do eu, porque você se alimenta de mim, você está ligado a mim, você depende do meu sangue para nutrir você, para fortalecer você, para purificar você. Que discurso pesado. Você radicalizar-se a um homem sujo, pobre e que não tinha nada para dar de riqueza a ninguém, além de sua morte. E morrer como um traidor, como um malandro que faz bagunça no Império Romano, arrastando uma multidão para si. Identificação radical. E aí o texto diz no versículo 60 que muitos dos seus discípulos, não fala da multidão não, gente, muitos dos seus discípulos, é o grupo que andava com ele, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso,
quem o pode ouvir? E aí Jesus, no versículo 66, olhou para esses discípulos que o abandonaram. À vista disso, versículo 66, o texto diz que muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Depois de um discurso desse, o cara disse: eu preciso correr. Pobre, filho de carpinteiro, não tem um centavo no bolso, meia dúzia de mulher aí faz uma vaquinha aqui, outra vaquinha ali, porque são mulheres ricas, pagam uma coisa aqui, outra coisa ali, mas o homem não tem onde reclinar a cabeça, o homem não tem conta bancária, o homem não tem um automóvel, o homem não tem uma garele para andar. Rapaz, e o homem ainda está pedindo identificação radical com ele? Está louco? Daqui uns dias vem os soldados romanos aí e eu estou lascado. Meu pescoço vai para a guilhotina, meu querido. Vou cair fora desse negócio enquanto é tempo. Muitos dos seus discípulos o abandonaram. Aí você pensa, né? Jesus agora vai mudar o tom, porque a igreja está esvaziando. Jesus agora vai mudar a estratégia. Olha o que ele faz. Então, Jesus olha para os 12 mais, que é o grupo mais restrito, e olha a pergunta que ele faz. Porventura quereis também, vós outros, retirar-vos? Vocês querem ir embora também? Pode ir. Andar comigo é isso mesmo. É radical, meu querido. Não tem esse negócio de ficar em cima do muro, não. Eu vou ver. É radical, é tomada de decisão, é hoje, é já. É escândalo, é cruz, é morte para o eu. Quer ir embora? Vai. Pode ir. Meu Deus do céu. A gente pensa em Jesus só naquela imagem do homem manso, né? Mas aqui ele está sendo manso. Jesus, homem de Deus. Olha a revelação que Pedro dá a Jesus no versículo 68. Que lindo isso, gente. Havia algo em Jesus que, mesmo ele sendo um carpinteiro pobre, não tendo um centavo no bolso, que atraía aqueles homens, que havia conquistado o coração deles de tal maneira que eles não conseguiam mais se afastar daquilo. Pedro diz: Senhor, para quem iremos? Qual é o outro nome? Não há ninguém como tu. Tu tens as palavras da vida eterna. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Jesus, não tem jeito de te abandonar mais. Não tem jeito de nos afastar de você. Os homens te veem assim como nós te vemos. O Senhor é um homem simples, pés calejados, aspecto mais que comum, homem de dores, que sabe o que é sofrer, mas os homens não conseguem ver aquilo que a gente vê. Há olhos no nosso coração. A gente crê. A gente tem conhecido algo a respeito do Senhor que é sobrenatural. O Senhor é o Filho de Deus. Em Marcos capítulo 8, caminhando para o versículo 25, Jesus pergunta aos seus discípulos: o que os homens falam, quem os homens falam que eu sou? Eles respondem: alguns chamam o Senhor de João Batista, outros falam que o Senhor é Elias, que devia vir ao mundo, outros dizem que tu és um dos grandes profetas. Aí Jesus olha para os seus discípulos e pergunta: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E esse mesmo Pedro toma a dianteira, ele sempre fez isso, afoito, conversador, toma a dianteira e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu és o Cristo. O que Pedro está dizendo é, sem entender todas as implicações disso, o Senhor é o cumprimento
da plena vontade de Deus. O Senhor é o cumprimento da nossa esperança por um Salvador, de um Salvador, que nos resgatará e mudará todas as coisas. Não tem como mais a gente fugir do Senhor. O Senhor é o pão da vida. Te ouvir nos alimenta. Te ouvir nos aquieta, consola, traz uma paz. Não é assim? Você chega cansado, abatido, aí você escuta a palavra de Deus, ela vai lavando você, ela vai acalmando você, ela vai renovando você, ela te desperta para continuar vivendo, para se consagrar a Deus. Você está em casa, tantas coisas difíceis acontecendo, aí você entra no teu quarto em secreto, basta poucos momentos a sós com Deus e sua palavra, e parece que o céu se rasga, e um rio começa a descer, e esse rio vai te lavando, vai te limpando, e desce comida também, e Deus vai te alimentando, vai pondo pedacinho por pedacinho na tua boca. Você diz, não tem mais como me afastar de ti, só tu tens as palavras da vida eterna. Quem é Jesus? Ele é o verdadeiro pão, que vindo ao mundo nos alimenta, mata a nossa fome. Quem é Jesus? É o Rei que tem pleno poder, que os elementos da natureza lhe obedecem. Ele anda sobre a água, e a água não tem poder para fazê-lo afundar, porque Ele a criou. Ele dividiu rios e mares, Ele criou árvores e pássaros, Ele pôs peixes para habitar na água doce e na água salgada. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é aquele que diz a um homem de nascença, doente, diz, levanta! E a doença é obrigada a lhe obedecer, porque Ele tem o controle sobre a vida. Ele tem controle sobre os elementos da natureza, porque Ele é o Deus encarnado, que vindo ao mundo, alimenta todo aquele que nele crê. E todo aquele que nele crê é alimentado para a vida eterna. É sobre isso que João 6 fala. É para isso que os sinais apontam, revelar-nos que Ele é o pão da vida. Ele é a luz do mundo, Ele é o Senhor da glória, Ele é o Rei eterno, que dá a sua vida por seu povo. Aquele que vira o Filho e nele crer, terá vida e vida eterna.